O vento sibilava entre as lápides antigas, criando um som que parecia mais um sussurro de vozes esquecidas que um simples movimento do ar. As árvores que cercavam o cemitério balançavam levemente, como se até mesmo elas hesitassem em se mover muito. O cemitério de Santo Ezequiel era um desses lugares que, mesmo em pleno dia, evocavam uma inquietação peculiar. À noite, no entanto, ele assumia uma qualidade diferente. Um lugar onde o tempo parecia se curvar, onde o silêncio era mais espesso do que o próprio ar. João, Ricardo, Luísa e Fernanda, 4 amigos que se conheciam desde a infância, haviam decidido, por razões que agora pareciam cada vez mais absurdas, explorar o cemitério naquela noite. Era Halloween, e o álcool consumido nas horas anteriores dava a eles uma coragem que de outra forma nunca teriam. João, o líder natural do grupo, caminhava à frente, segurando uma lanterna com a mão firme, mas o rosto traía sua aparente confiança. As histórias que circulavam sobre o cemitério de Santo Ezequiel eram velhas, passadas de boca em boca por gerações e quase sempre descartadas como folclore local. Mas João, ainda que não admitisse em voz alta, sentia que havia algo de errado naquele lugar, algo que ele preferia não ter que confirmar. "Você acha que é verdade?" perguntou Fernanda, sua voz soando pequena no meio do vazio imenso. "O quê? As lendas?" respondeu João sem olhar para trás. "Claro que não. É só papo de gente velha para assustar os jovens." "Eu não sei", murmurou Luísa, andando logo atrás. "Minha avó costumava falar sobre os guardiões. Dizia que eles protegem algo aqui, algo que nunca deveria ser encontrado." João bufou, mas o som ecoou de maneira estranha no ar. O cemitério parecia maior à noite, como se o espaço tivesse se expandido com a chegada da escuridão. Mesmo com a lanterna de João, as lápides mais distantes estavam envoltas em sombras, como se não quisessem ser vistas. Ricardo, que estava mais atrás, tropeçou em uma pedra e soltou uma risada nervosa. "Acho que se eles existirem, esses guardiões vão rir da nossa cara quando descobrirem que estamos aqui para quê? Para nada. Esse lugar está abandonado há séculos." "Não está tão abandonado assim", disse João, parando subitamente. "O velho coveiro, como é o nome dele mesmo? Ele ainda vive aqui, eu acho." "Velho Ezequiel", completou Luísa. "Dizem que ele é o último de uma linhagem que tem a ver com as histórias dos guardiões. Ninguém o vê faz meses." "Ou ele já morreu e a gente nem sabe", disse Ricardo, tentando aliviar a tensão com uma piada. Ninguém riu. O grupo continuou em silêncio por alguns minutos, avançando pelo caminho estreito entre as tumbas. A lanterna de João oscilava enquanto ele caminhava, iluminando brevemente as lápides desgastadas, cujas inscrições eram tão antigas que mal podiam ser lidas. Fernanda, que sempre fora a mais supersticiosa do grupo, de repente parou. Ela olhou para uma das tumbas maiores, uma construção de pedra escura que parecia mais um mausoléu. A porta entreaberta dava para um interior negro e vazio, uma escuridão que parecia puxar o olhar para dentro. "João, olhe isso", disse ela, apontando. João aproximou a lanterna, iluminando a entrada. Algo sobre o lugar fez com que todos eles hesitassem. Era um simples mausoléu, mas havia algo de errado com ele. Talvez fosse a idade da pedra, com musgo cobrindo suas superfícies, ou o fato de que a porta de metal havia sido deformada de forma que parecia ter sido forçada de dentro para fora. "Será que é seguro?" perguntou Fernanda com a voz trêmula. João engoliu em seco. Ele sabia que precisava manter a pose de valentão, mas algo dentro dele o impelia a dar meia volta. Porém, a curiosidade, ou a teimosia, o fez avançar. "É só um mausoléu velho. Vamos dar uma olhada." Ele entrou, seguido de perto por Ricardo e Luísa. Fernanda hesitou, mas foi a última a entrar. O interior era ainda mais claustrofóbico do que o exterior sugeria. As paredes eram frias e úmidas, e o ar tinha um cheiro pesado de terra antiga. Havia uma série de túmulos dentro, cobertos por tampas de pedra com inscrições quase invisíveis. "Aqui jaz o corpo de ninguém que conhecemos", disse Ricardo, tentando quebrar a tensão, mas a piada caiu no vazio. João andou mais para o fundo do mausoléu. No final, ele notou algo que os outros ainda não haviam visto: uma escada. Uma pequena abertura no chão de pedra levava a degraus que desciam para o que parecia ser uma cripta subterrânea. "Olha isso", sussurrou ele, como se o lugar demandasse silêncio. "Tem um porão aqui." Luísa se aproximou, mas recuou ao olhar para a escuridão abaixo. "Acho que não deveríamos, João. Vamos embora." Mas João estava decidido.
A adrenalina corria em suas veias, e a mistura de medo e excitação fazia querer saber mais. Só uma olhada, disse ele. Se não houver nada, a gente volta. Vamos ver o que tem lá embaixo. Ele desceu os degraus com a lanterna balançando à frente, iluminando cada passo cautelosamente. Ricardo, sempre o segundo a pular em qualquer decisão impulsiva, o seguiu. Luísa, com o coração na garganta, hesitou por um segundo antes de descer. Fernanda foi a última, sentindo cada fibra do seu ser dizer que aquilo era uma má ideia. O ar ficou mais frio conforme desciam. As paredes pareciam apertar ao redor deles, e o teto era tão baixo que João teve que se curvar. Quando chegaram ao final da escada, a lanterna revelou algo surpreendente. Um grande salão subterrâneo, com paredes de pedra antiga decoradas com símbolos estranhos. No centro, uma grande porta de ferro estava semi-aberta, com inscrições que ninguém ali conseguia ler. O que é isso? Perguntou Ricardo, sua voz finalmente traindo o medo que ele tentava esconder. Parece algum tipo de passagem secreta, disse João, movendo-se em direção à porta. Antes que pudesse tocá-la, no entanto, um som ecoou pelo salão. Um ruído baixo e gutural, como se algo estivesse se movendo nas profundezas da terra. O som reverberava pelas paredes de pedra, e todos se entreolharam, congelados de medo. Precisamos sair daqui, disse Fernanda, com a voz entrecortada. Mas antes que pudessem se mover, o chão sob seus pés tremeu, e da escuridão além da porta de ferro, uma forma começou a se erguer. Algo grande, disforme, cujas extremidades não podiam ser claramente discernidas. Eram sombras, mas sombras que pareciam ter peso, textura. Elas se contorciam, movendo-se de maneira que o olho humano não conseguia entender completamente. Corre! Gritou João, finalmente percebendo o erro que havia cometido. Eles correram para a escada, mas as sombras começaram a se mover atrás dele, como um rio de escuridão que engolia tudo à sua frente. Quando alcançaram o topo, o chão de pedra parecia vivo, pulsando sob seus pés, como se o próprio cemitério estivesse despertando para o que havia nas profundezas. Ao emergirem do mausoléu, os quatro se viraram para ver a porta de ferro subterrânea lentamente se fechando com um estalo final, como se selasse o que estava abaixo, enquanto... Ofegantes, eles ficaram em silêncio por longos minutos, antes de Fernanda finalmente falar. Eu disse que não deveríamos ter vindo. João não respondeu. Não havia mais bravatas, nem tentativas de piada. Algo havia sido despertado naquela noite, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Eles voltaram para casa sem trocarem mais nenhuma palavra, mas sabiam, no fundo de suas mentes, que o cemitério de Santo Ezequiel nunca os deixaria em paz. Algo havia sido perturbado, algo antigo, e ele voltaria. O vento frio e cortante assobiava pelas lápides do cemitério, trazendo consigo um odor de terra molhada e flores apodrecidas. As sombras das árvores dançavam sobre o terreno como figuras fantasmagóricas sob a luz pálida da lua. Manuel, o velho coveiro, caminhava lentamente entre as sepulturas, com o rosto endurecido pelo tempo e as mãos calejadas de anos de trabalho. Pá descansava em seu ombro com uma velha companheira. Aquela seria sua última noite ali. 40 anos servindo os mortos, e finalmente amanhã estaria livre. Ou pelo menos era o que ele pensava. O cemitério de Santa Teresa, onde Manuel havia passado a maior parte de sua vida, era grande, antigo e envolto em uma atmosfera de solidão quase palpável. Não que ele se importasse. Nunca foi de falar muito, nunca precisou de companhia além dos defuntos e dos corvos que o seguiam em seus passeios noturnos entre as lápides. A cidade não lhe dava muita atenção. Para muitos, o coveiro era apenas uma figura estranha, invisível, fazia o trabalho sujo e, em troca, permanecia nas sombras. Mas nesta noite em particular, Manuel sentia algo diferente no ar. Algo não estava certo. Talvez fosse o fato de que estava encerrando um ciclo, seu último dia no cemitério. Talvez fosse o silêncio anormal que pairava no ar, como se o próprio vento hesitasse em soprar com força, temendo perturbar o que se escondia nas trevas. O relógio da capela soou sua primeira badalada da meia-noite. Um som que Manuel conhecia bem. Era sempre o mesmo som, sempre às mesmas horas, como se o tempo não tivesse significado ali, exceto para pontuar o começo e o fim da noite. Mas algo era diferente. À medida que o relógio soava suas badaladas, 2, 3, 4, Manuel sentiu um arrepio subir pela espinha, o tipo de sensação que ele havia aprendido a ignorar com o tempo. Mas hoje não. Hoje, a sensação era mais forte, mais insistente.
como se o próprio cemitério estivesse prestes a falar com ele. Ele parou diante de uma sepultura antiga, de mármore desgastado, onde o nome da pessoa enterrada há muito havia desaparecido, corroído pelos elementos. Era um dos túmulos mais antigos, e Manuel sempre sentira uma curiosidade mórbida por aquele lugar. Quem estaria enterrado aqui? Se perguntava, mas nunca se deu ao trabalho de investigar. Velho Ezequiel, murmurou, lembrando-se do nome que sempre associava àquela sepultura. O nome lhe fora dito por seu antecessor, o coveiro que havia cuidado do cemitério antes dele. Ninguém sabia exatamente quem fora Ezequiel, mas a história local falava de um homem que fizera coisas terríveis, cujo corpo jamais deveria ser perturbado. Manuel sorriu para si mesmo, zombando das superstições que ouvira tantas vezes, mas sentiu o peso daquele sorriso desvanecer rapidamente, quando de repente o som da 12ª badalada do relógio pareceu ecoar de forma mais alta e reverberante. O ar ao seu redor parecia mais denso, e por um momento ele teve a impressão de que as sombras entre as lápides se moviam de maneira sutil, como se houvesse algo ou alguém ali. Com um suspiro pesado, ele deu meia volta e começou a caminhar de volta para a pequena cabana que servia como seu abrigo no cemitério. O chão de terra úmida cedia suavemente sob seus pés, e a névoa que agora começava a se formar tornava o ambiente ainda mais pesado. Estava a poucos metros da cabana quando ouviu o primeiro som, o sussurro. Parou, os ouvidos aguçados, mas tudo o que ouviu foi o som de sua própria respiração. Imaginação, velho tolo, pensou consigo mesmo. Mas então, o som veio de novo, desta vez mais claro. Uma voz quase indistinguível, mas certamente vinda de algum lugar próximo. Manuel sentiu o coração disparar, mas sua racionalidade o manteve no lugar. Ele havia passado tempo demais entre os mortos para temer o impossível. No entanto, a mesma curiosidade que o fazia vagar pelas sepulturas, o fez se aproximar da origem do som. "Quem está aí?" perguntou, a voz rouca, mas firme. Nada, apenas o silêncio. Manuel olhou ao redor. Havia algo estranho na atmosfera naquela noite. O ar parecia pesado, como se estivesse impregnado com uma eletricidade invisível. Ele começou a andar novamente, mas a voz voltou, desta vez mais clara. "Manuel." Ele parou de súbito. Ouvir seu próprio nome o fez sentir um calafrio intenso. Não podia ser. Alguém estava ali, brincando com ele. Isso ou... "Quem está aí? Mostre-se!" gritou, tentando impor controle sobre a situação. Mas, em vez de uma resposta direta, o que veio a seguir foi um eco sombrio de risos, baixos e distorcidos, como se surgissem de todos os lados. O riso não era humano. Tinha uma tonalidade fria e inumana que fez Manuel recuar instintivamente. Ele se virou para correr, mas ao fazê-lo, tropeçou em uma lápide baixa e caiu de joelhos no chão molhado. Ao erguer os olhos, sua lanterna iluminou algo que fez seu coração congelar. Diante dele, a poucos metros de distância, uma figura alta e encurvada emergia da névoa. O rosto estava oculto por sombras, mas Manuel sabia o que era. Ou melhor, quem era. Ele reconheceu a silhueta imediatamente, apesar de nunca tê-lo visto pessoalmente. Não havia como confundir. Era Ezequiel, o velho coveiro que, segundo as lendas, nunca havia deixado o cemitério, mesmo após a morte. "Manuel." A voz de Ezequiel era um sussurro baixo, arrastado como se viesse de um lugar além da sepultura. "Você nunca vai sair daqui." Manuel tentou se levantar, mas suas pernas estavam pesadas, presas ao chão, como se a própria terra o puxasse para baixo. Ele tentou gritar, mas as palavras morreram em sua garganta quando Ezequiel começou a se aproximar, os passos lentos e deliberados. A cada movimento, Manuel sentia o ar ao seu redor se tornar mais frio, mais denso. O que ele estava vendo era impossível, mas não havia dúvida. Ezequiel estava diante dele, tão real quanto a névoa que o cercava. A mente de Manuel lutava para entender o que estava acontecendo. Seria este um truque de sua mente cansada? Seria o resultado de tantos anos convivendo com a morte? Mas não importava o quanto tentasse se convencer de que aquilo não era real, ele sabia no fundo que não poderia escapar. Esta era sua última noite, sua última ronda entre os mortos. Ezequiel parou diante dele, sua forma sombria erguendo-se sobre o velho coveiro caído. Lentamente estendeu a mão, uma mão esquelética e pálida que brilhava sob a luz da lua. Manuel, paralisado pelo medo, não conseguiu se mover. A mão de Ezequiel tocou o ombro de Manuel, e no instante em que o fez, ele sentiu como se todo o calor de seu corpo estivesse sendo drenado. Sua visão começou a escurecer.
o som de seu próprio coração diminuindo até ser apenas um eco distante. Então, antes que a escuridão o consumisse por completo, Manuel ouviu as últimas palavras de Ezequiel. Você sempre foi um de nós, Manuel. Sempre foi parte do cemitério. E agora, você nunca vai embora. O último suspiro Manuel caiu, seu corpo finalmente cedendo ao frio implacável da noite. O cemitério, em silêncio mais uma vez, parecia engoli-lo. Na manhã seguinte, quando o novo coveiro chegou para substituir Manuel, ele encontrou apenas uma pá abandonada e uma sepultura aberta. Dentro dela, uma lápide que não deveria estar ali trazia um nome gravado recentemente: Manuel o Coveiro, aquele que nunca partiu. E assim, o cemitério de Santa Teresa continuou seu ciclo, sempre guardando aqueles que o serviram, sempre mantendo suas promessas. O pequeno vilarejo de São Domingos sempre pareceu sereno, com suas ruas estreitas e arborizadas, casinhas brancas alinhadas como peças de dominó, e o cemitério no topo de uma colina que parecia guardar a cidade, silencioso e imponente. O que antes era considerado um lugar de paz, de reverência aos mortos, começou a ganhar uma reputação sombria quando as crianças da cidade começaram a desaparecer. Sempre à meia-noite, sempre perto do cemitério. Cada noite era uma repetição perturbadora. Uma criança ia para a cama normalmente, mas ao amanhecer a cama estava vazia, as roupas dobradas e a janela escancarada. Não havia sinais de luta, nada que sugerisse um sequestro ou fuga. As crianças simplesmente desapareciam. Havia algo no ar. Uma sensação de que algo o espreitava, esperando nas sombras. Cada pai e mãe temia pelo que viria a seguir, mas as autoridades, incapazes de explicar os desaparecimentos, estavam perdidas. Quando as buscas começaram a se concentrar no cemitério, os rumores se intensificaram. Alguns sussurravam sobre vozes que podiam ser ouvidas nas lápides à noite, chamando as crianças para perto. Outros diziam que era um antigo espírito que havia despertado, buscando companhia entre os inocentes. A cidade estava no limite. Foi nesse clima de crescente pânico que o detetive Antônio Leal foi chamado para investigar. Ele era um homem de meia idade, cansado, com uma carreira marcada por resolver crimes em grandes cidades. São Domingos era apenas mais uma missão, ou assim pensava. Algo que resolveria rapidamente, retornando à sua vida monótona e sem emoções. Mas assim que ele chegou à cidade, sentiu uma presença opressiva, como se fosse observado por olhos invisíveis. Ao ser recebido pelo delegado local, o sempre desconfiado detetive Leal imediatamente perguntou sobre as investigações conduzidas até aquele ponto. O delegado, um homem pequeno e nervoso chamado Vasconcelos, passou as mãos pelos cabelos grisalhos enquanto falava, como se as próprias palavras fossem difíceis de organizar. As crianças, elas desaparecem durante a noite, começou Vasconcelos, a voz baixa, quase um sussurro, sempre próximas ao cemitério. Ouvi rumores, sabe? Vozes, dizem que há algo ali. Eu não acredito nessas coisas, mas ninguém tem coragem de investigar à noite. Vozes. Leal arqueou uma sobrancelha, seu ceticismo evidente. Ele já ouvira muitos rumores como esse em sua carreira, histórias inventadas para dar sentido ao inexplicável. Sim, vozes. O delegado hesitou antes de continuar. Dizem que as crianças desaparecidas é como se elas fossem chamadas. Leal fez uma anotação mental. Não era incomum que em cidades pequenas o medo transformasse boatos em lendas. Mas ele era um homem de fatos, não de superstições. Um padrão começava a emergir em sua mente. Crianças desaparecendo no mesmo local, na mesma hora. Isso apontava para algo muito mais humano. Naquela tarde, Leal decidiu visitar o cemitério. O lugar tinha uma aura diferente à luz do dia, mas ainda assim, o vento que soprava entre as lápides fazia os cabelos da nuca se arrepiarem. As lápides eram antigas, muitas delas cobertas de musgo. Suas inscrições quase ilegíveis, exceto por algumas. O detetive caminhou devagar, observando cada detalhe. Não demorou muito para que ele percebesse algo peculiar. Pequenos brinquedos espalhados entre as sepulturas. Bonecas, carrinhos e bolas, fechados ali como oferenda. Ao se abaixar para examinar um brinquedo, um cavalo de madeira, sentiu uma estranha sensação de estar sendo observado. Levantou-se bruscamente, mas o cemitério estava vazio. Apenas o silêncio acompanhava o farfalhar das folhas. Aquilo o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. No vilarejo, ele conversou com os pais das crianças desaparecidas. Cada história era similar. A criança havia agido de forma estranha dias antes de desaparecer. Sonambulismo, sussurros noturnos, sempre olhando em direção ao cemitério.
As mães choravam e os pais, muitos em negação, não conseguiam descrever o que estavam vivenciando. Era como se uma força invisível tivesse invadido suas vidas. Uma mãe, a Sr. Ferreira, cujo filho desaparecera havia 2 semanas, foi particularmente inquietante em seu relato. Ele começou a ouvir as vozes 3 noites antes de desaparecer, disse ela, suas mãos tremendo enquanto segurava uma foto do filho. No começo, eu achei que ele estava apenas brincando. Falava de uma voz que prometia mostrar a ele um lugar secreto no cemitério. Disse que era um lugar onde as crianças podiam brincar para sempre. Na noite em que ele desapareceu, ouvi sussurros, como uma canção. Quando entrei no quarto, ele já não estava lá. Leal deixou a casa da Sr. Ferreira com uma sensação pesada no estômago. Vozes, sussurros, promessas. Era possível que um sequestrador estivesse usando algum tipo de manipulação para atrair as crianças? Talvez hipnose? Mas por que sempre no cemitério? Ele decidiu passar a noite no cemitério, sozinho. Leal não era do tipo que acreditava em fantasmas ou espíritos. Estava convencido de que havia uma explicação racional. Um criminoso? Alguém manipulando o medo e a superstição da cidade. Ao cair da noite, ele se posicionou perto da parte mais antiga do cemitério, onde os brinquedos haviam sido deixados. O vento ficou mais frio conforme a noite avançava. As sombras das árvores pareciam crescer, estendendo-se como garras pelo solo. O detetive observava, silencioso, aguardando o menor sinal de movimento. Foi então que ele ouviu um sussurro, tão baixo que por um momento pensou que fosse sua imaginação. Venha brincar. Leal congelou. A voz era suave, quase carinhosa, mas havia algo profundamente perturbador nela. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. Apenas as lápides, imóveis como sempre. A voz se repetiu, desta vez mais alta. Venha, nós estamos aqui. O detetive sentiu o coração acelerar, mas sua mente racional lutava contra o medo que crescia. Alguém está aqui, ele pensou, buscando a origem do som. Mas então, algo inesperado aconteceu. As lápides à sua frente começaram a emitir um brilho fraco, uma luz quase imperceptível, e sombras começaram a se mover entre elas. Pequenas sombras, como se fossem crianças. Leal arregalou os olhos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. As sombras pareciam brincar entre as tumbas, rindo, correndo de um lado para o outro. Mas não havia corpos. Apenas as sombras projetadas no solo, movendo-se sozinhas. Ele se forçou a dar um passo à frente, mas à medida que o fazia, sentiu uma pressão no peito. Como se o ar ao seu redor estivesse se fechando, apertando-o. E então ouviu mais uma vez bem próximo ao seu ouvido. Você também pode brincar. Para sempre. Leal sacou sua lanterna e acendeu, girando rapidamente em todas as direções. Mas a luz apenas cortava o ar vazio. As sombras haviam desaparecido. O cemitério estava novamente em silêncio. O detetive respirou fundo, tentando acalmar a si mesmo. Na manhã seguinte, ele deixou o cemitério perturbado. Algo incompreensível estava acontecendo ali. Não eram apenas vozes, nem meras alucinações. As crianças desaparecidas haviam sido atraídas para algo muito maior, algo que transcendia a razão. No entanto, ele sabia que não podia dizer isso à cidade. Ninguém acreditaria nele. Nem mesmo ele acreditava completamente no que havia visto. Mas havia uma certeza perturbadora que o assombrava. Aquelas vozes continuariam chamando, e mais crianças desapareceriam. O cemitério de alguma forma estava vivo, e ele estava faminto.